Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos que foram feitos de 2022 para 2023. Sobre o que a gente planejou lá pulando as ondinhas, sobre o que foi planejado no papel, sobre o que foi planejado nos quadros de pedidos, como a gente vai lidar com isso, como a gente está fazendo para poder concretizar os pedidos, ter acesso a essa energia interna e outras coisinhas a mais. Hoje a nossa convidada vai ser a doutora Silvana. Você já conhece ela já participa aqui com a gente há um tempinho. Só um minutinho que eu vou acessá-la. Pronto, só um minutinho que ela já vai entrar. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda novamente aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo bom. Como é que você está? Estou ótima, graças a Deus. Na correria aqui de sempre, né? Para lá, para cá, mas tudo correndo bem. Tentando concretizar os projetos do futuro, né? De 2023, né? E vai. Correndo atrás aqui das coisas. E você, como é que tá? Como é que foi o final do ano? Como passou? Passei bem, com grandes surpresas, também correndo Ótimo. atrás da concretização, e está sendo bom, viu? Tá sendo, acho que esse ano promete, viu, Andréia? Ah, sim, oxe, já começou, já prometendo muitas coisas novas, muitas portas abertas, muita energia legal aí para a gente disputar, muita coisa interessante para a gente trabalhar em cima aí desse ano que iniciou quente. Começou com tudo. Eu também acho. Mas também, né, as energias que ele veio, não tem jeito, né? Os dois poderosos mentores aí que ele entrou, não tinha como não ser energético assim, né? É verdade. Eu acho que vai ser um grande ano. Acho que a gente está começando de novo e, ao mesmo tempo, está reforçando o que começou e vai ser um ano não só desse começar de novo, replantar, mas acho que vai ser também um ano de colheita muito boa. Eu creio. Eu acredito muito também. Tanto que, para mim, dentro do Instituto, vai ser meu ano de colheita, porque, assim, esse ano eu decidi mesmo que ele vai começar a coletar os frutinhos. Então, para mim, eu já iniciei dia 2 de janeiro coletando as minhas maçãzinhas, as minhas frutinhas aí nesse pomar que eu criei desde 2016, né? E vamos que vamos aí para poder ver o que eu vou fazer com tanta frutinha que ele tá dando aí pra gente, né? Porque cada dia tá parecendo uma frutinha diferente aí. Bom, a gente está precisando de um belo pomar, né? Quanto mais frutinha, mais semente, mais pomar, mais jardim. E acho que a Sim, gente está precisando muito disso. sim, com certeza. Com certeza. Ares novos, energia nova, vibrações, né? Eu estava falando até com outro pessoal das outras lives, que a gente vai tocar muito na parte do amor, na parte da construção, na parte de dar as mãos uns aos outros, parar com esse negócio de ser individualista, né? A gente tem um todo, sempre foi um todo, sempre, desde quando foi projetado tudo isso, sempre fomos irmãos, né? Não é agora que a gente vai deixar de ser irmãos, né? Agora que a gente precisa dar mais mãos ainda para os outros e perceber que a gente está no mesmo barco. Se o barco furar, ferrou. Titanic afundou todo mundo junto, Todo mundo né? junto. E a gente está num belo Titanic, né? Um Titanic Mas, moderno, maior ainda. Os barcos hoje são verdadeiros edifícios, né? E acho que tudo que a gente está construindo hoje em dia é muito desse porte, é muito edifício.
E acho que Sim. quando um cai, a gente não percebe como isso gera um efeito dominó de muita gente caindo junto. Nossa, é fantástico isso. A gente está vivendo num momento muito. Eu até ontem eu estava fazendo uma meditação com o pessoal do Tantra, que é o Tantra de cura, que é a meditação budista, e a gente dedica para algumas pessoas ou para algumas causas. E eu só tive que me dedicar para a paz e para o amor no Brasil, porque isso aqui está um caos, né? A energia está caindo de uma tal maneira que eu falei, gente, o que é isso? Não, a gente não pode deixar isso acontecer. Visto que por isso que a gente está pegando mais afinco ainda toda essa parte espiritual e mental antes de entrar no corpo físico. Porque quando a gente mexe nessas pedrinhas, nessa energia, a gente está mexendo no campo energético que está em nossa volta. Eu estou na Paulista, né? Então, por eu estar na Paulista, então, Ave Maria, a energia que tá, financeiro, político e tudo mais, nossa, o campo energético aqui está pesadíssimo. Por isso que a gente está pegando muito nessa parte mental e espiritual primeiro, para depois entrar no corpo físico, para tentar aí trazer um pouquinho de paz, amor e tranquilidade para as pessoas que estão aí tentando desenvolver alguma coisa, tentando construir alguma coisa ou prosseguir com o que já iniciou anteriormente. E está ficando essa angústia, esse medo, essa energia que está caindo, que as sombras, né, estão vindo muito à tona de várias pessoas, de várias circunstâncias, medo, ansiedade, síndromes do pânico, diagnósticos clínicos neurológicos assim, absurdos, câncer, nossa, vários tipos de diagnósticos clínicos no corpo físico que eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual mesmo. Desses anos todos que eu trabalho nessa área, clínica, hospitalar, que são vários, trabalhei muito tempo, eu nunca vi coisa igual. A gente está despencando, assim, horrores. Então, por isso que a gente está aqui construindo, mexendo em energia boa, não deixando as outras energias, porque elas são energias de cura, como as boas também, né? As energias ruins. Mas a gente vai preparar só com energia boa e pegando as ruins e transformando elas em boas, né? Então vamos começar, Sil, senão eu não paro de falar aqui, você não fala também. O pessoal já te conhece, mas para quem está novo, quem está entrando agora, conta um pouquinho para eles quem é você, os seus projetos, o que você faz parte. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou psicóloga. Eu me formei há bastante tempo, em 83, pela PUC. Depois eu fiz especialização em cinesiologia psicológica. Eu fiquei 12 anos no SED Sapiense, fazendo grupos de estudos. Aí eu fiz outra pós em psicossomática. E depois de 7 anos de formada, com um consultório bem atuante, eu entrei na Prefeitura de São Paulo, que foi a minha grande escola. Por que é importante falar disso? Porque é a menina dos meus olhos. Porque lá eu atendi pessoas de 4 meses a 95 anos. E eu atendi de tudo. E foi lá que eu pude desenvolver uma série de coisas onde eu tinha que ter agilidade. E tinha que ter versatilidade, porque eu trabalhava com saúde mental, com violência, com cultura de paz. E o que eu notei nesse milênio, e não só eu, as colegas também, é que antes a gente não precisava dar remédio, a gente fazia terapia tal, e as pessoas podiam caminhar. Nesse milênio, nós começamos a ter muitos casos de autismo, e a gente não sabe se antes tinha e ninguém percebia, e a gente é que aprimorou o diagnóstico. E também os casos de ansiedade, depressão, todo mundo sabe que dispararam, todo mundo sabe que o Brasil é um dos campeões atualmente. Então a gente tinha, como a demanda era muito grande, a gente tinha que montar estratégias para vencer isso. A gente tinha uma equipe multidisciplinar, trabalhava com psiquiatria, com TO, com fono, com assistência, com serviço social. Então foi ali que eu fui desenvolvendo as práticas que hoje eu faço, além do consultório. Tem coisa que era do consultório, como os
workshops, as palestras, as consultorias. E na prefeitura foi que eu desenvolvi toda a atuação de programação para ansiedade, que eu desenvolvi programa de cultura de paz, que eu desenvolvi a minha estratégia para terapia floral, porque eu mandava para as pessoas e elas tinham uma conduta e aí eu tinha outra, e aí eu pude desenvolver uma metodologia que eu juntei com a psicologia e que me foi dando os dados surpreendentes que eu tenho hoje para falar. Por exemplo, quando o tema de hoje é começar de novo, e o mais interessante da terapia floral é que ao escolher as flores, elas revelavam, às vezes, aspectos que as pessoas ou desconheciam, ou não sabiam que era importante, ou não sabiam falar, expressar, não sabiam discriminar. E tudo isso foi sendo acoplado aos temas que vinham vindo, e eu pude perceber, então, formalizar toda essa questão do começar de novo de uma forma mais, como que eu vou dizer, com mais braços, né? Mais abrangente, onde eu pude... E aí eu juntei com o Mahalila, que é um jogo terapêutico excepcional. Ele é maravilhoso e ele também foi me apontando um caminho para as coisas. Então, o que eu percebi é assim, em primeiro lugar, a gente precisa mudar a visão do começar de novo como grandes momentos. Esse é o primeiro passo para não precisar de grandes momentos para começar de novo. Foi aí que eu desenvolvi um programa de meditação também, onde eu começo de novo a cada instante, porque cada instante é um momento novo. Todo e aí, dia, né? Toda Todo hora. dia que a gente acorda, né, é um dia novo, né? A gente planeja à noite, faz um planejamento, mas na realidade, ao amanhecer, a gente inicia o processo desde o café da manhã até o horário que a gente vai dormir, né? É muito interessante isso. As pessoas acham que o começar de novo é só depois de alguma perda, de algum evento, mas não. A gente começa novamente todos os dias. E o legal desse começar todos os dias é que quando você adquire essa percepção que o seu café da manhã é novo, que o seu acordar é novo, você começa a ter uma atenção, aquilo que a gente chama de mindfulness, que é a atenção plena, né? Mas eu descobri um outro patamar da atenção plena, que é essa coisa que você estava falando da conexão do espiritual, que é o sentido com o qual a gente faz as coisas. Então, eu comecei a perceber, inclusive, tendo que fazer coisas que eu, por exemplo, não gosto, mas tenho que fazer, né? Que quando eu olho para aquilo como um sagrado, eu faço aquilo diferente e aquilo adquire uma outra dimensão e aquilo me renova. Sim. Sim. Então, eu faço aquilo como uma novidade. Eu estou falando do começar de novo pequenininho, mas eu vou falar também das grandes perdas, das grandes questões, porque são diversos níveis, né? Tem muita dor aí. Mas é que eu percebi que esse pequenininho, ele é o segredo para uma vida melhor. Sim. Que a hora que eu faço pequenas coisas, entendendo que aquilo tem um sentido, que extrapola a minha vida pessoal, mas que ele reverbera em tudo que eu for fazer e nas pessoas à minha volta. Por quê? Porque na hora que eu faço uma coisa diferente, aquela coisa se torna diferente. Na hora que eu olho para uma pessoa diferente, ela se torna diferente. E isso é comprovado, né? Isso é física. Isso é onda cerebral. A gente recebe, emite, recebe, a gente atua de acordo com o que a gente emite e recebe. É a quântica, né? Hoje a moda é a quântica, nada mais é do que isso. A gente vem falando aí dessas palestras anteriores, muito sobre essa parte de frequência. Então, nada mais é do que frequência. Você emite a frequência que você está. E é nada mais isso que você está falando, né? Eu
até tenho evitado um pouco a palavra quântica, porque parece que o povo fala, agora tudo é quântico, aí virou uma Eu coisa usei a mística. moda. É, É a moda quântica, porque o quântico em si é química e física de anos, né? De anos e anos e anos, que a gente já sabe, conexões neurológicas, conexões químicas para construção de matéria, né? E é tudo isso, né? e a palavra certa é essa, é quântica, né? Ela resume a questão do espaço, ela resume a questão do tempo. E a questão do espaço-tempo, se a gente quiser aprofundar essa questão, a questão do espaço-tempo fica transformada, a gente já sabe, conforme o olhar do observador. Isso. Então, aquilo que era terrível de fazer e demorava muito, porque eu olhava para aquilo como uma coisa chata, na hora que eu olho aquilo como uma bênção, Isso. aquilo se torna novo para mim. Sim. E eu começo aquilo de uma forma diferente, e aí a minha vida se torna diferente exatamente nesse momento. E eu começo de novo a minha vida exatamente nesse momento. Aceitação, né? Aceitação. Falávamos sobre isso exatamente nesse fim de semana, sobre uma pessoa passando um momento muito difícil, e como a vida dela foi se tornando mais difícil por causa do apego dela ao passado. E existe muita dor, mas é uma dor assim incomensurável. É uma dor assim gigantesca mesmo. É uma dor assim imensa, porque envolve situações de muitas pessoas, envolve situações de doenças graves que as pessoas foram desenvolvendo a partir de problemas também muito graves, e a partir da dificuldade em dialogar, da dificuldade em abrir mão do ego, da dificuldade em aceitar certas situações, da dificuldade de começar. Porque o começar de novo, ele implica que se eu estou começando algo é porque algo acabou. Se algo acabou, algo ficou para trás. Se eu tento carregar isso para frente, eu não vou ter espaço para o novo. Eu lembro muito bem o meu professor, que era um mestre mesmo de cinesiologia lá no SEDES, ele contando que eles fugiam pelas montanhas, que nem a noviça rebelde, né? Fugiam pelas montanhas, né? E ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Só dava para levar uma mala. Quem levou 2 malas morreu. Não completou a fuga. Então, aquilo reverberou a vida inteira, né? Já quantos anos que passaram e aquilo ficou na minha memória de uma tal maneira que eu percebo que o começar de novo, ele implica em decisões. Você falou agora, eu decidi. Na hora que você decide, você foca. Na hora que você foca, você concentra energia, e isso é tremendamente poderoso. Isso, né? Porque é um quantum, né? Um quantum de energia que vai condensar, e a matéria nada mais é do que a condensação da energia. É aí que você concretiza. Uhum. Então, quando a pessoa se apega àquilo, são as 2 malinhas. Não tem espaço para ela mudar de lugar. Não tem espaço para mudança. E então, o que eu ia contar? Que eu tive que escolher, num dado momento, entre um sufoco e uma tranquilidade. O sufoco, por incrível que pareça, eram os meus amados livros. Eu tive que pôr sacos e sacos imensos de livros. Deus, porque eu não tinha mais onde pôr, eu andava na minha casa tropeçando nos livros. Aí um dia eu falei, não, eu quero a minha paz aqui, eu não vou mudar de casa para pôr livro, não vou, né? E eu entendi, então, uns anos atrás, já tinha vindo para mim. Quando eu fui me mudar,
Sil, eu acho que está falhando a sua conexão. Está ouvindo? Pessoal, a conexão dela falhou. Já já ela retorna. Mas eu vou continuar aqui um pouquinho que a gente estava falando. Voltou, Sil? Ainda não. Eu vou continuar um pouquinho que a gente estava falando. Esse recomeço... Espera aí, só um pouquinho, que ela caiu mesmo. Sil. Chove em São Paulo, aí começa, né? Essas conexões ficam ruinzinhas, mas já ela entra, já ela volta. Mas essas conexões que a gente estava falando, esses projetos, por exemplo, eu aprendi que, com uma pessoa muito maravilhosa, que até eu vou tentar trazer ela aqui para falar também, mas lá para o final de janeiro. Eu já te chamei, Sil, eu vou te chamar de novo. Pera aí. Ó, já te convidei, tá? Só você aceitar o convite novamente. Tenta aí para você ver se você consegue. E essa pessoa falou uma vez o seguinte, que quando a gente recebe um boleto, a primeira reação que a gente tem é de, nossa, chegou mais uma conta para pagar. E, na realidade, se a gente recebeu aquele boleto, é porque a gente consumiu alguma coisa, comprou alguma coisa. E aí, na hora que chega esse boleto pra gente precisa fazer o quê? Agradecer por ter o boleto. Agradecer porque tem o dinheiro para pagar aquele boleto. Agradecer todas as pequenas coisas. Deixa eu chamar aqui de novo. Que a gente acha que é ruim. Por exemplo, perca de ônibus, às vezes a gente perde. Voltou, Sil? Voltou, né? Tá. Tava falando aqui pro pessoal, enquanto você voltava, tava dando alguns exemplos desse recomeçar de novo. Tava falando agora como a gente, por exemplo, a gente perde ônibus, avião, algum tipo de carona e fica puta por causa daquilo. E às vezes não é para ficar puta, é para ver o lado bom. Se você perdeu, porque tinha alguma conexão, tinha algum motivo para você ter aquele tipo de perca. E a gente precisa agradecer esse motivo. Qual conta, eu estava falando para o pessoal também, que conta quando a gente recebe algum tipo de boleto, para a gente consumir alguma coisa. A gente precisa ter o dinheiro para poder pagar aquele produto. Então, se a gente tem o dinheiro, a gente precisa agradecer as energias que a gente acha que é incômoda. Igual louça na pia. Quando tem aquele tanto de louça na pia, porque a gente teve comida para comer. Porque se não tivesse comida para comer, a gente não tinha louça para lavar. Né? Eu estava falando um pouquinho do pessoal até você retornar, mas ponto, já retornou, continua. Então, a gente estava falando de começar de novo, de desentulhar, né? Como isso implica em escolhas, e como escolhas dependem de decisões. E é muito difícil decidir, muito difícil você, às vezes, você abrir mão de certas coisas. E acho que a gente abre mão não só de coisas, a gente abre mão de modos de relacionamento, a gente abre mão de mágoas, a gente abre mão de birras, a gente abre mão às vezes até de pessoas, às vezes, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de pessoas. Mas, pode falar. Que na realidade, esse abrir mão de pessoas, eu vou abrir um parênteses em relação a isso, tá? Só para o pessoal entender um pouquinho o que seria isso. O que acontece? O abrir mão de pessoas, na realidade, por exemplo, quando tem um rompimento de uma relação, né? Esse rompimento dessa relação, ele nunca pode ser com brigas e discussões. Um olhar nunca mais na cara do outro. Porque quando acontece isso,
o rompimento nunca aconteceu real, o ciclo nunca foi fechado. A partir do momento que você rompe a relação, por exemplo, de um homem e de mulher, essa relação, ela é rompida na questão amorosa, feminino e masculino, homem e mulher. Mas ele sempre, ou ela sempre vai ser parte do nosso sistema. E essa parte do nosso sistema, ele trouxe aprendizado. E isso, pra gente, ele é muito rico. É igual, por exemplo, pessoas que são difíceis. Pessoas, chefes difíceis, profissionais difíceis, colegas difíceis, pessoas que são mais complicadas de se lidar, pais, mães, irmãos, família, que são pessoas que a gente teve de primeira escolha. Quando a gente teve essa primeira escolha de pessoas, são as primeiras pessoas que Deus trouxe pra gente para aprender. A gente já aprende com elas, as primeiras escolhas que a gente teve. Mas a partir do momento que você tem uma pessoa que é próxima e essa pessoa, ela é difícil, se ela não é parte fundamental da sua vida, você distancia. Mas a gente nunca perde. A gente sempre tem a conexão, a gente sempre vai ter esse ligamento com todos. A constelação familiar, ela traz muito isso pra gente. A gente inclui, porque a partir do momento que você exclui, você sempre passa e você sempre vai ter aquele fato. Então, precisa incluir, entender, e se aquela situação, se aquela pessoa não faz mais parte daquele ciclo atual, você simplesmente distancia, deixa ali do lado e encontra quando tem que encontrar, faz o processo quando tem que fazer, mas não tem aquele ranço que eu costumo falar. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente exclui do sistema. E tudo que é excluído do sistema, ele volta. E volta, e volta pesado. Então, a gente precisa entender, colocar dentro do nosso sistema e retirar o que não serve pra gente. O que não é nosso, não serve pra gente, a gente exclui de uma maneira que não fira nem a nós e nem a outra pessoa. É só para poder fechar esse parênteses, porque tem maneiras do pessoal entender a expulsão, não quero saber mais. Não, não é assim que funciona. Não é disso que eu falava. Mas isso é muito importante que fique claro, porque eu penso sempre que as relações, elas devem ser sempre superadas, elas devem ser sempre melhoradas. Mas é que eu trabalhei com muita violência. Então, muitas vezes, tinha uma questão de falta de autorrespeito e uma dificuldade de abrir mão daquelas relações que muitas vezes terminavam em morte até, né? Então, eu me referi assim à dificuldade de ter essa noção de quem sou eu e quem é o outro. Agora, quando você tem essa noção, esse autoconhecimento, aí fica legal ter dá para ter esse distanciamento e dá até para fazer esse entendimento da importância do outro na vida da gente, da importância da harmonização desses relacionamentos, porque, de fato, a gente diz, né, em Jung, ele dizia o seguinte: tudo que não está resolvido, volta. Com certeza. Então, é fato. É fato. Então, a gente sempre procura resolver. Está muito na moda também essa coisa de falar em pessoas tóxicas, como se só o outro fosse tóxico, né? Nunca é 100%, é 50-50 sempre. Sempre. Então, a questão é assim, o que do outro bate em mim e o que em mim bate no outro, e como eu lido com esse outro, e o que o outro fala de mim, o que eu falo de mim. Eu não sou responsável pelo outro, mas eu sou 100% responsável por mim. E tudo isso é importante nessa questão das escolhas, justamente para que a gente não entre em escolhas precipitadas, justamente para que a gente não construa, não plante sementes que um dia serão ervas daninhas.
sementes de rancor, sementes de mágoa, sementes de ranços desnecessários, às vezes coisas simples. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. E nesses momentos difíceis é que a gente percebe a oportunidade de começar de novo. Aí é que a gente vê que a gente está como um disco riscado, muitas vezes, repetindo erros. Espelho. Espelho. É os espelhos que voltam. Repete, repete, e aí a gente vai podendo fazer uma análise do que a gente está repetindo, o que a gente não está recomeçando, o que a gente não está inovando, o que está velho dentro da gente, o que a gente está carregando. Então, qual é o medo, qual é a mágoa, qual é a estrutura, qual é o sentimento, qual é a emoção que está segurando, que está impedindo, qual é o trauma, né? Que está impedindo você de recomeçar. Então, aí entra muito naquela história que o pessoal fala, qual é a sua crença, Isso é muito importante, porque o mais difícil é você identificar no que é que você acredita. E o que é que você acredita? Não só com relação ao mundo, mas sobre si mesmo. Porque às vezes a pessoa sabe que ela pode, que ela é capaz, mas ela não tem confiança, ela não tem segurança, ela não, no fundo, ela duvida de si. E aí fica muito mais difícil você sair desse disco riscado e começar uma nova vida. E uma nova... Oi? Desculpa, pode falar. E uma nova vida depende muito da coragem de dizer adeus. Eu falo muito aqui que as pessoas misturam um pouquinho as essências, que é aquilo que está dentro de você, que é o que faz parte de você, as qualidades, que é aquilo que você projeta para você e no outro, e as expectativas. Então, mistura os três juntos e não sabe separar uma coisa da outra mais. E isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque aí entra as crenças. Porque você acaba não sendo mais você. Porque você se anula, você não sabe quem você é. Porque você tem medo de olhar para dentro de você. Você tem medo de identificar as suas qualidades com os seus defeitos. Por isso que a primeira coisa que eu faço é o quê? Vai pegar um papelzinho e vai falar o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Porque é só ali que você vai entender o que é seu de verdade, quais são as qualidades que você escolheu, trouxe de todos os processos e o que você realmente cria expectativa. Porque isso é muito importante. Porque senão você não sabe quem você é, você perde a sua identidade. São máscaras, que quando você vai tirando, que a gente fala muito na parte dos florais, que são as camadas da cebola, né? E na hora que você vai ver, o que acontece? Você tira, fala assim, gente, quem eu sou? Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vim, qual é a minha essência. Isso é muito interessante, porque você falou uma coisa que eu resumo numa palavra, que eu percebo que no meio de tanto estímulo no mundo, as coisas estão muito misturadas, e eu tenho percebido que a gente está precisando discriminar e organizar, né? Isso é fundamental. Eu tenho percebido que a palavra organização é o carro-chefe disso. Vamos organizar esses conteúdos. O que é uma coisa, o que é outra. E o mais importante é assim, qual é a sua queixa? Parece uma coisa simples, mas não é. Eu já cheguei a passar uma sessão inteira só para a pessoa conseguir definir de fato a queixa de tão embrulhado que estava, de tão complicado que estava, tão misturadas as questões e os conteúdos. A hora que você define a queixa, aí você tem condição de partir para algum lugar, é um ponto de partida. E aí eu percebi também que, além de definir a queixa, eu preciso definir um propósito. E
Aí que você vai ter a sua direção. Porque a sua queixa vai dizer o que você quer retirar. Mas o seu propósito vai dizer para onde você vai. E é fundamental você ter para onde ir. Por isso, deixa eu abrir um outro parênteses aqui que eu acho que é muito importante, que acontece muito aqui. É por isso que as pessoas estão cada vez mais superficiais, não criam raízes, porque não tem propósito. É tudo superficial, é tudo daqui para cima, é tudo fantasia. E precisa urgente ter propósito. O que eu quero ser quando eu crescer. E não que me passa através de imagens, não o que o mentor ou o cliente passa através de uma televisão ou te coloca, não, quem eu quero ser quando eu crescer, né? Exatamente. Essa coisa do quem eu quero ser, ela é o objetivo. E a gente deve ter objetivos muito grandes. A gente deve sonhar grandes. A gente tem que sonhar com a águia que voa acima da montanha para a gente conseguir chegar no topo da montanha. Então, não pode ter medo de sonhar, nem de ter uma meta grande. Depois você divide essa meta. Agora, por que a meta é importante? Porque é importante ter uma direção. Como aquela história da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você vai, então qualquer caminho serve. E isso é muito confuso. E hoje em dia, com tantos estímulos, isso tem sido muito pernicioso. Porque, como você falou, as pessoas não criam raízes, elas estão andando feitos zumbis. De um lado para o Sim, é impressionante. Não pensa com a própria cabeça. Não. Nossa, Silvana do céu, tá assim uma coisa louca. E assim, e tem gente, lógico, né? A gente sabe, que aproveita da situação e vai jogando informação e tá deixando as pessoas mais confusas. Tá perdendo cada vez mais essa coisa de criar raiz. Não tem mais família, você não tem mais casamento, você não tem mais filhos. Você não tem mais uma projeção de família. É uma mentira, uma coisa assim. Papel assinado no cartório não tem mais valor. Imagina, é porque eu sou nova, mas eu sou muito antiga. Né? Imagina a palavra. Não tem mais. Então, essa essência toda que você está falando está perdendo. E para mim, isso é muito triste. É muito triste, né? Porque as pessoas não criam raízes. Esse criar raiz, querer construir, querer projetar uma coisa real, porque é muito fácil você ir lá no final do ano pular as ondinhas. É muito fácil você ir lá projetar, fazer aquele painel lindo, maravilhoso, com tanto desejo. Mas aquilo ali é a sua essência, é seu de verdade, né? Isso é muito interessante porque a gente vai ficando tão perdida no meio dessa confusão que o que está acontecendo é que existe muita expectativa de que algo mágico resolva o problema. Porque as pessoas não entendem mais que tudo é uma construção. Então não tem paciência. Quando eu falo, olha, você precisa ficar de 6 meses a 1 ano num trajeto floral, as pessoas levam um susto. Elas acham que vão tomar o floral e vai resolver por elas. E não é assim. Elas tiram de si a responsabilidade da elaboração e da construção, e elas então dão o poder ao outro. Só que esse outro é qualquer um. É o mentor que fala, é a TV, qualquer um que lhe diga por onde ir, porque a pessoa não consegue mais saber o que ela quer. Então, lhes dizem, você tem que querer tal coisa. Essa é a solução para a sua vida. E a pessoa vai. Porque as pessoas estão entrando num grau de ansiedade tão grande que está sendo desesperador e elas não veem saída. E não vem saída justamente por isso, porque muito estímulo não tem um propósito, não tem um objetivo, não tem um poder pessoal de dizer eu posso fazer alguma coisa. E o que está acontecendo, que é muito perigoso, é esse sentimento de impotência, de menos-valia. Então, se eu não valho nada, eu não faço diferença nesse mundo. Não tem espaço para mim. E se não tem espaço para mim, o que eu estou fazendo aqui? Então,
está havendo um número grande de suicídio, de ansiedade, depressão, medicalização sem solução de fato. Sim, sim. É só o querer, 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 mas acaba esquecendo, gente, a paz, cadê? Eu consigo, eu sou capaz, eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. Eu consigo fazer, eu consigo criar raízes. É aquilo voltar, né, Sil? Voltar lá à era dos nossos antepassados, onde eles não tinham nada que te desse um mapa da mina. Não. Eles olhavam para o céu, chamavam os espíritos, sentavam na natureza, faziam assim as suas orações, seus mantras, o que for, para poder tentar descobrir, né? Tinha o mentor que era o mais velho, tinha a pessoa que era anciã, né? Que era respeitada, porque ela já tinha passado por aquele ciclo, aonde aquele pessoal mais novinho está caminhando. Agora não, agora é o inverso. Eu estou assim impressionada de ver como as criaturinhas estão chegando com força total. Tudo bem que a gente tem crianças índigos, tem crianças que têm com um espírito mais avançado, com um poder mais avançado, que a gente já sabe sobre isso, né? Mas aquilo, não ter mais a capacidade de sentar para ouvir uma pessoa mais velha, que já passou por aquela experiência, já viveu aquilo. É uma falta de respeito, é uma falta de, sei lá, sabe? Eu acho que eu brinquei hoje com algumas pessoas que o mundo está acabando, estamos no fim, porque né, está sendo uma inversão de fatores, uma inversão aí de sensibilidade, de respeito, que eu acho assim, fabulosa, né? Eu acho que isso é muito consequência justamente dessa superficialização e principalmente que é aquilo que você estava falando de sentar e fazer a conexão. E eu, inclusive, tenho baseado o meu trabalho, né? Até estava conversando com uma pessoa e falou, Silvana, qual o seu propósito? Eu falei, o meu propósito é fazer conexão. É esse o meu trabalho, agora está voltado para isso. Para as pessoas refazerem a conexão que foi cortada, de tal maneira que elas não conseguem se ouvir, achei interessante você falar da audição, não se ouvem, não ouvem o outro e não silenciam para ouvir algo que vem e que é a resposta que elas procuram. Então elas esperam que o outro responda e ficam reféns desse outro, seja quem for. É muito interessante, porque se a gente não refizer essa conexão, a gente vai continuar como um zumbi. Então, sim. E essa conexão significa essa raiz que você tem falado, essa conexão com o tempo e o espaço, essa noção de tempo e espaço. Não existe só o tempo presente, se eu não fizer, não tiver tudo agora, eu não vou ter nada, eu vou morrer. Não. O tempo presente eu vivo agora, mas com a noção de que eu estou dentro de uma eternidade. Isso é tão bacana, por quê? Porque isso vai eliminando a ansiedade. Eu sei que eu estou nesse momento, que tem momento que sobe, momento que desce, por maior que seja a angústia, eu sei que aquilo tem um propósito, uma aprendizagem, que eu vou precisar lá na frente. Eu sempre digo, o que você aprende na escola aos 14 anos, você vai usar um dia. Tudo que você aprende hoje, tudo que você vive hoje, você vai precisar lá na frente. Então, a gente precisa ter essa atenção. Sim. O que isso me ensina agora? Aquilo que o Dalai Lama, quando você falava, né? Quando você perder alguma coisa, não perca a lição. E é isso que eu procuro fazer. Como é a lição? O que eu posso tirar disso para começar de novo? Principalmente com grandes perdas, grandes dores, grandes sofrimentos. Tem uma hora, e a gente volta para aquele início, né? Tem uma hora que você aceita. Eu não gostei, né? Aquela consciência, eu não gostei, isso me deixa com raiva, isso me deixa com mágoa, isso me deixa triste, isso me deixa arrasada, eu estou perdida. O reconhecimento do que está acontecendo naquele momento de perda, muitas vezes um luto profundo. Imagine pessoas que perderam a família inteira
para a Covid e se Nossa, viram sozinhas. você imagina o médico saindo do hospital e levando para a família. Você imagina o desespero dele. Nossa, até arrepio só de pensar na Né? cabeça que eles estão agora, sabe? Nossa, eu arrepio inteira, porque, nossa, eu não tenho nem palavras para entrar dentro do cérebro de uma pessoa assim. Você imagina o que não carrega, qual é a dor que não carrega dentro, né? É muito cruel. Pessoas que foram traídas, pessoas que tiveram o tapete puxado, pessoas que perderam a casa na enchente, pessoas que tiveram refugiados, mais do que os refugiados, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, recuperar o nosso sentido de humanidade. Recuperar o Sim, nosso sentido de humanidade é com a gente mesmo. Começa com a gente mesmo, no sentido de perceber que a gente faz parte de uma humanidade. E isso é fundamental para começar de novo. Porque eu sou um ser humano, eu estou num contexto de pessoas próximas e num contexto de pessoas mais distantes. Pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço, e eu faço parte desse sistema, o tal do pertencimento, o tal da constelação, né? Tanto dos ancestrais pessoais, como dos ancestrais humanidade, dos arquétipos, né? Imagens que nós temos de quem nós somos. Por que eu falo em recuperar a humanidade para começar de novo? Porque no momento em que a gente se vê sem nada, a gente tem a gente mesmo. A gente sabe quem a gente é. E muita gente que eu lidei, que perdeu tudo, a gente fez um trabalho de recuperar o que essa pessoa já fez, o que ela foi capaz de fazer e de construir, e recuperar essa força. Se eu já fiz um dia, eu conheço o caminho. Eu posso fazer de novo alguma coisa. Se não for aquilo, é alguma outra coisa. Se não for com aquela sim, força, porque hoje estou cansado, ou estou doente, ou estou saindo de uma doença. Quantas pessoas mudaram de vida depois de uma doença? Pessoas que sim, tiveram, quase morreram, por exemplo, com problemas cardíacos e resolveram mudar de vida, porque perceberam a sim, doença como um alerta de que algo estava errado na vida, né? sim. E, E isso é muito importante, Sil. O que acontece? Às vezes não tem jeito, catástrofes, por exemplo, enchentes, percas, assim, às vezes não tem como, né? Vai perder, não tem como você ver antes do fato acontecer. Mas, como tipo, já foi avisado, você está com colesterol alto, você está com triglicérides alto, você está com glicose alta, você já tem uma complicação ali, você já tem um alto risco, você já é mais sensível, você está fazendo isso, aquilo outro. Você tem como prevenir antes de chegar aquele tipo de diagnóstico. Então, esse recomeçar também, ele é muito interessante, recomeçar antes da casa cair. Porque tem como a gente fazer esse recomeço. Porque assim, você está indo para uma estrada, você está pisando nela, você está sentindo através das plantas dos seus pés que você conhece aquele solo. Você já sabe que ali tem areia movediça. Então, pera, opa, o que está acontecendo? Eu estou entrando na mesma areia movediça? Peraí, deixa eu parar, sentar, refletir, ver se eu for seguir o caminho, se eu vou dar um passo para trás. Porque esse passo para trás, ele também é muito importante para recomeçar, né? E as pessoas precisam também compreender. Tá tempo de recomeçar antes de ir para a areia movediça, que você já conhece. Isso é através de relacionamentos, bebidas, estudos, profissões, relações humanas. Como eu falei anteriormente, catástrofe não tem jeito porque é uma coisa que é meio que complicada. Mas se você sabe que naquele morro você tem a possibilidade de cair, você já sabe, você já vivenciou. Mas é a minha única opção, tá? É a única opção naquele momento. Mas o que eu posso fazer para renovar, para reconstituir e eu sair dali, né? Então tem muito isso, recomeçar antes de entrar na areia movediça de novo. Tá tempo, gente, tá tempo. Não é aquilo. Passou o final do ano, chegou aí, dia 31 de dezembro.
Eu preciso ir para a praia, eu preciso ir para a cachoeira, eu preciso fazer qualquer tipo de coisa. Vou lá, faço todos os projetos, emagrecer, vou parar de comer, vou fazer uma purificação, vou fazer uma renovação. Mas aí todo ano é aquela mesma coisa. Aí inicia janeiro, o que acontece? Nada aconteceu. Aí o que vai atrás? Vai atrás dos mentores, vai atrás de alguém. Para quê? Para estar a chavinha que você já tem. Você já tem aquela chavinha. Falta só você achar a porta que você precisa abrir. E para poder abrir essa porta é aquilo que você falou anteriormente. Coragem. Precisa ter coragem para olhar tudo isso que você falou, que é uma... Eu até falo que as pessoas às vezes levam alguns tipos de conversa, ou alguns tipos de crítica do lado ruim. E na realidade nunca é pro lado ruim. Se tem alguma coisa acontecendo, é uma transformação. É para você pegar aquela, escutar, como a gente falou anteriormente. Ouve aquilo com o coração aberto. Se a pessoa não está pronta para escutar com o coração aberto, espera, dá um passo para trás, deixa a pessoa respirar e deixa ela no momento. Teve até uma paciente minha aqui essa semana que ela comentou que o relacionamento dela, né, terminou e a pessoa é touro. Touro é muito fechado, não fala, né, quartos sentimentos, mas ama de paixão. E aí o que acontece? Ela só conseguia falar com ele, ter diálogo, quando ele bebia uma cervejinha. Eu falei para elas, então, se caso vocês reatarem, só fala com ele, porque ela é câncer, então ela tem necessidade de resolver as coisas, tem necessidade de falar, tem necessidade de ouvir um sim ou não, ou é 8 ou é 80, não tem esse rodeio como o touro tem. E é muito legal isso. Então, assim, espera cair essa defesa do outro para poder falar, para poder colocar as críticas, que na realidade não são, né? São crescimentos, são fatores que estão acontecendo ali para poder crescer, para poder evoluir. E assim, evoluir sozinho para a gente mesmo, que é o mais principal, porque a segurança ninguém te traz. Quem te traz a segurança é só a gente mesmo, só nós. Nós trazemos, não existe segurança em ninguém, em lugar nenhum. Ninguém em lugar nenhum. Você pode ter um conforto, você pode ter ali uma... Mas por quanto tempo você tem aquela etapa de salvação? Então, por isso que o recomeço também tem que entender. Segurança só existe dentro de você. Ninguém completa ninguém. A gente já tem que viver completo. Aquilo que vem a mais é para transportar o copo. Ou seja, para derramar mesmo. Então, é por isso que às vezes a felicidade ela não existe em certos pontos para determinadas pessoas, porque ela espera a outra metade da maçã, da laranja, ou o que for. E isso em relação a tudo. Emprego, família, relacionamento. Sempre espera um emprego melhor, uma condição melhor, uma coisa melhor. Mas às vezes é aquilo ali, é aquele patamar, aquele trabalho pequeno, classificado como pequeno, que vai te levar ao topo. Então, esse é o reconhecimento. Olha para o que está te oferecendo. Supa, usa aquilo ali como plataforma para você poder pular e conseguir conquistar, né? Fala, que senão não vou ficar falando. Então, mas a gente volta sempre para a questão de estratégia. Eu tenho mania de criar estratégias, né, e métodos. É uma mania minha, porque eu gosto de sintetizar, de organizar as coisas. Sim. Que eu acho que o caminho fica mais curto. Então, isso tudo que você está falando, ele entra muito nessa questão da organização, mas você falou uma coisa muito importante, que eu vou dar um outro nome, que são os sinais. As pessoas têm os sinais de que algo está para acontecer. Né? A gente tem os sinais, sempre tem algum alerta, ou um sentimento diferente, ou uma atitude diferente, ou algo que não que está emperrado, ou não é o momento, ou não é para ser, e eu sempre digo que quando você faz tudo certo e não dá certo, é porque aquilo foi o melhor.
Se você fez tudo certo e não deu certo, é porque aquele era o certo. O não dar certo foi melhor. Às vezes, não dar certo é um golpe de sorte, né? Também, citação do Dalai Lama, algo parecido com isso, né? Uhum. Então, é muito importante a gente ter essa atenção que a gente não tem tido e que os ancestrais tinham. Eles tinham muita atenção aos sinais, para onde Sim. ia o vento, essa conexão, de novo eu volto no tema da conexão, que eu tenho buscado muito esse trabalho de reconectar, de ouvir, de novo, ouvir, né, os órgãos dos sentidos. Então, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, se eu quero começar de novo, eu preciso ver o que é o novo, eu preciso ouvir o que vem de novo. Então, para onde vai o vento? Como está a temperatura? Coisas sensoriais mesmo. O que eu estou sentindo? De repente eu senti um medo, de repente eu senti, mas não combina, combina, é meu, ou é alguma coisa da circunstância atual? O que eu estou percebendo? Né? Então, essa coisa dos sentidos e da percepção das nuances, elas são sinais. E esses sinais indicam, dão uma ideia do que vai acontecer. Dão uma ideia de que, de repente, eu estou com um cansaço que eu não costumo ter, de repente, eu estou com uma impaciência que eu não costumo ter, de repente, eu não estou com vontade de fazer algo que eu sempre gostei de fazer. Então, temos sinais. De repente, eu sempre gostei de comer, de sair, e eu não estou cansada nem nada, mas eu perdi a vontade. Então, são sinais de que algo está acontecendo. Seja simplesmente eu precisando ficar sozinha, precisando de um pouco de introspecção, o que indica que eu preciso ouvir algo. E se eu preciso ouvir algo, é porque tem algo que está precisando entrar no meu sistema. E se tem algo que está precisando entrar no meu sistema, é porque tem algo que não está mais funcionando. Né? Olha que legal. Então, o começo é a cada instante mesmo. Então, isso que você falou dos sinais são muito importantes. E tem uma coisa muito interessante. A gente tem a vivência da realidade num outro plano, no plano energético, 2 dias antes de acontecer. Eu tenho várias histórias para contar a esse respeito, várias. Também, várias experiências. Muito É o interessante. nosso sexto sentido que a gente não está ouvidos, né? Que se a gente desse ouvidos, muita coisa não aconteceria, né? De repente a gente pensa em alguma coisa que nunca pensou, de repente vem uma frase diferente que não faz parte da nossa linguagem, né? De repente a gente pensa em alguém que, sem mais nem menos, todo mundo conhece isso. Mas se a gente tivesse o desenvolvimento dos nossos ancestrais, daquela conexão com a natureza, conexão com a nossa humanidade, com o outro como extensão da gente, a gente teria uma atenção diferente e saberia reconhecer esses sinais para a gente poder ter uma vida melhor. Sim. E a gente estaria recomeçando a cada instante, né? Os Sim. pequenos recomeços. Tem mais uma coisa que você falou que eu quero pegar também, que é sobre a felicidade. Os pequenos recomeços, que a gente estava falando no início, os grandes recomeços, que também dependem dessa atitude das pequenas coisas. Então, quando você está, por exemplo, muito cansada, ou está assim, e ainda tem muitas coisas para fazer, por exemplo, se você olhar para tudo, você não vai fazer nada. Então, nos grandes recomeços, nos momentos de luta, os momentos de muita dor, você também talvez não tenha condições, se tiver ótimo, mas se não tiver condições ainda de ter um grande vislumbre, de um grande horizonte, se tiver ou tem, mas não está em condições de lutar por tudo isso, você faz o seu dia a dia. Um dia de cada vez, e é assim que se recomeça. É assim que eu começo o ano novo. Não é com grandes coisas também. Eu tenho as grandes coisas como direção, que é aquilo que a gente falava. Eu preciso ter a direção. Mas no meu dia a dia é assim, o que eu vou fazer hoje agora?
o que está na minha frente agora. Tem os planejamentos? Tem, e são importantes. Mas tudo isso é direção. No meu dia a dia, eu não olho para tudo isso. Eu olho para aquele dia. E, falando agora da felicidade, né, que você falou, eu tenho também percebido e tenho, digamos assim, como se fosse um remédio, né, indicado, ó, receitinha, pequenas felicidades, pequenas coisas. No dia a dia, todo dia, pequenas felicidades, Sim. né? Eu falo a flor roubada no jardim, ela é muito mais valiosa do que o melhor buquê do mundo, porque é o pequeno gesto, é o pequeno, assim, lembrar, sabe? Aquela pequena coisinha, aquilo que Deus te está, assim, em pequenas partículas, que às vezes as pessoas não lembram, né? Um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma pensa pai, pensa mãe, né? Fica com Deus, um cumprimento, entrar no elevador, olhar para a pessoa, né? Sair um pouquinho da parte da tecnologia, né? Ficar um pouquinho mais centrado no ser humano em si, porque toda a tecnologia hoje em dia, eu estava vendo que, eu não lembro qual que é o país, mas ele vai ter uma pessoa que vai ser como é que eu não sei como é que eu esqueci a palavra aqui agora, mas vai ter um advogado que vai fazer uma defesa, vai defender um cara virtual. Então assim, não vai ter mais uma pessoa presente, não vai ter um corpo físico do advogado ali dentro de um julgamento, vai ser uma pessoa virtual. Então, aonde que a gente vai parar daqui a pouco? Vai ser tudo virtual, namoro virtual, consultas virtuais, sabe? Fala assim, Jesus, para fazer o que a gente está fazendo agora foi um parto, porque eu não sou essa pessoa, eu não curto muito isso. Para mim, eu tenho que estar tete a tete, humano com humano. Foi até agora que eu estou me acostumando com essa tecnologia. Mas você imagina, você vai ser uma consulta com um médico através da onde de uma tela. Imagina isso, eu nunca pensei que eu fosse vivenciar isso. Faculdades assim, de enfermagem, faculdade de biomedicina, faculdade de não sei o quê, tudo virtual. Eu falei, gente, imagina a enfermeira saindo da faculdade virtual. Eu, assim, até medo. Deus que me perdoe. Eu falo, que me perdoe os profissionais, meus coleguinhas de trabalho, mas assim, tem coisa que não tem jeito, gente, não tá. A gente tá perdendo o calor humano. A gente tá perdendo a conexão, tá perdendo aquele negócio. Eu sou mineira, eu sou do interior de Minas. E assim, eu fui para lá esse final do ano, meu irmão ligou para minha cunhada falando que eu estava chegando. E ela foi fazer pão de queijo quentinho. Ela foi fazer café. Ela foi fazer café com queijo quentinho para mim, montando uma mesa. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, eu tinha uma live marcada. Então, eu fiquei assim, minutos com eles, e depois que eu terminei de fazer a programação que já tinha, eu voltei. Mas você imagina, quem é hoje em dia que vai para um fogão para amassar? Porque ela amassou, ela fez a massa do pão de queijo, fez as bolinhas do pão de queijo, colocou o pão de queijo para assar. Não! O máximo vai no mercado, vai na padaria e compra. Ele tá ali no café e olhe lá. Aí eu tava pensando, qual foi o último momento que eu tomei um café com irmãos ou família que tá aqui perto de mim? É tudo muito louco isso, sabe? É muito louco. A gente tá perdendo a essência, sabe? A gente tá perdendo valores de pessoas. A gente, Andréia, tá? Eu falando eu fico muito indignada com tudo isso que a gente tá conversando, sabe? Porque é tudo muito projeção, é tudo muito criação, mas e o resto tudo? E o amor verdadeiro, aquela coisa de dentro, aquela coisa assim, que
sentar com uma criança no chão para brincar e tapar fora uma mãe. Como assim? A pandemia. As mães ficaram desesperadas porque as crianças estavam em casa. Eu falei, Jesus, o que é isso? Como assim? Mas, enfim, é isso aí tudo que você está falando, né? Vai lá, continua, senão eu vou ficar falando, você não fala. Ele já está quase com uma hora, já está uma hora de live aí. Então, é assunto, né? É muita coisa. Só que você teve uma grande vantagem. Você comeu pão de queijo que tem queijo, né? Está difícil hoje em dia. Que você comia assim, esticava assim, quentinho. Ai, meu Deus. E ainda por cima, e olha só para você ver. Ela é tão bonitinha, mas tão bonitinha, que ela ainda embrulhou uns para eu levar. Você tem noção disso? Ai, ela é fantástica. Fantástica. E eu falei que eu tava com vontade de comer todos de marolo. Eu dava na boca. Mas eu não consegui, porque não era época. Aí ela falou assim, você deveria ter falado pro seu irmão. Se você tivesse falado pro seu irmão, ele tinha feito para você. E eles me tiram a polpa do marolo congelada, que eles congelaram. E aí, o que acontece? Vão fazer e vão me mandar o doce de marolo. Então, assim, sabe assim? Ai, aí a vontade de ficar... Silvana, juro que eu quase falei assim, vou largar tudo e vou ficar lá nessa coisa gostosa, sabe? Então é isso, é você olhar para o seu vizinho. Gente, a gente mora de porta a porta com o vizinho e a gente não sabe nada. Quem tá ali do teu lado? Como assim? Né? É muito louco, né, Silvana? Fala a verdade. Mas eu tenho uma vizinha que pelo menos de vez em quando vem pedir um açúcar, um sal, e eu fico super feliz, porque eu acho isso o máximo. A gente troca de vez em quando. Eu fico super feliz, porque eu acho que esse contato, essa liberdade, essa intimidade faz muita diferença no fortalecimento das pessoas. A individualização, a separação tem enfraquecido muitas pessoas, entristecido demais. A gente tem que recuperar a capacidade de se relacionar de uma forma mais livre, menos formal, mais próxima, mais gostosa. Por quê? Porque a gente está vivendo um mundo de desconfiança. A gente não consegue mais confiar. Então, como que você vai recomeçar a vida, uma relação, se você não tem confiança? Né? Exato. E a gente não vai ter confiança se a gente não aprender a reconectar com essa humanidade, não acreditar que o outro também nos quer bem e que a gente quer bem o outro e que a gente pode confiar no afeto. Se a gente não recuperar o afeto, vai ficar mais difícil. Então, nessa coisa do começar de novo, o afeto é fundamental. Então, eu digo para as pessoas procurarem onde está o afeto. Porque o afeto fortalece, dá forças para prosseguir, dá forças para tomar as iniciativas necessárias, dá forças para persistir naquilo que é necessário persistir, consola, dá colo nos momentos difíceis. Então, afeto foi o grande colo durante a pandemia. As pessoas redescobriram o afeto porque estava cada uma no seu mundo. E, de repente, elas precisaram uma das outras para entender o que estava acontecendo, para ter, no momento de guerra, de crise, de tragédia, você se apega a quem você se identifica, né? Então, as pessoas se identificaram. E aquilo foi fundamental para a gente sobreviver à solidão, ao isolamento, ao medo, né? Foi muito legal. Sim. Sil, te agradeço de coração mais uma vez, tá? A gente aqui para ter esse papo gostoso. A gente tem muito que conversar, muito que passar. A gente vai ter muita vivência aí, se Deus quiser, esse ano. De ter esse calor humano juntos mesmo, todo mundo juntos, né? Te agradeço todo o conhecimento que você passou um pouquinho. Vamos trabalhar muito com essa parte também de mulher, toda essa parte de voltar com ela para o mundo, porque a gente também acabou que perdeu um pouco dessa conexão de afeto, né? Teve várias funções, várias coisas que ela
a Tripui. E a gente vai trabalhar muito aí esse ano juntas para tentar trazer novamente esse amor, esse afeto, esse carinho, essa família que a gente está perdendo cada vez mais, né? E o recomeço, gente, recomeço, lembre, não é pular ondinha, não é colocar no papelzinho e nem fazer projetos no quadro só, tá? É começar pelas coisas pequenas para construir a maior, mas precisa recomeçar. Porque se a gente não recomeça, não tem como. A Aline, né? A Aline vai ficar cravada, tá? Depois você pode assistir desde o começo, tá bom? Agradeço a todo mundo que deixou comentário, deixou beijinhos, coraçõezinhos, mãozinhas, tá? Que participou aí com a gente de mais essa live, que tá crescendo aí junto. Peço para todos que se gostarem, distribui conhecimento, gente. A gente precisa dessa conexão, como a Silvana falou muito. Façam, distribuam, levam conhecimento para as pessoas que precisam, tá? Porque muita gente precisa escutar, ouvir o que a gente está falando aqui agora, tá? Então, assim, levem conhecimentos para todos. As essências de vocês, conhecimento que vocês têm e mais conhecimentos que a gente está deixando aqui para vocês, tá? Beijo no coração de todo mundo. Agradeço a todos o tempo que deixaram aqui com a gente. Esse mês a gente vai ter várias outras lives com vários outros profissionais. Eu ainda estou de férias, então até lá pelo dia 30 eu ainda consigo fazer. A partir de 1º de fevereiro eu já não consigo mais, aí a gente diminui um pouquinho essa parte de live, só conteúdos com algumas outras pessoas, tá? Mas vamos ter muita vivência e muita coisa legal aqui no Instituto. Vamos construir um relacionamento que seja verdadeiro, que seja com raiz, construído através do amor. Chega desse negócio de construir só superficial. Chega de só recomeçar nas máscaras. Só recomeçar no que não é real. Certo? Beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Andréia, pelo convite. A programação está linda, eu tenho acompanhado e está muito bonita, está muito interessante. E que a gente tenha um ótimo recomeço, com persistência, com organização, com disciplina, com afeto e com essa conexão maravilhosa. Sucesso para você e para todos. Obrigada. Para todos nós. Beijo.